Olá, olá pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai estar escutando esse vídeo, mas boa tarde para quem está entrando aqui no ao vivo. Vamos começar aqui a nossa live da quinta-feira, às 7 horas. Eu estava participando de uma reunião aqui, deixa eu ver se eu botei ela no silencioso, tá no silencioso. Falando hoje sobre por que o autoconhecimento é fundamental ao empreendedorismo. Eu digo que a gente precisa falar sobre autoconhecimento. Ele é importante não só para o empreendedorismo, mas é importante para todos nós como um crescimento individual, crescimento nosso como pessoas, né? Se você me perguntasse há 20 anos atrás, né, o que eu achava sobre autoconhecimento, eu falava que não via importância, que seria uma besteira. E hoje eu falo que é fundamental. Com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e vendo a necessidade, a importância de se autoconhecer, né? Então deixa eu primeiro me apresentar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Bastos, eu trabalho com coaches de empreendedorismo, eu ajudo pessoas que têm um negócio, normalmente são empreendedores individuais, pessoas que têm o seu próprio negócio, mas chegam num momento que não sabe como crescer, não sabe que caminho tomar, que definição fazer e que bases você precisa para definir alguma coisa, ou então aquelas pessoas que gostariam de empreender, não sabem como começar. Então ajuda essas pessoas a definirem, idealizarem o seu projeto, fazer as definições, traçar um planejamento, a pessoa seguir no projeto que eu falo que é minha vida ideal. Vou dar olá para todo mundo que está chegando aqui mais uma vez em nossa live. Fico muito feliz quem participa ao vivo, eu falo isso toda quinta-feira, porque para mim é uma felicidade as pessoas que estão aqui ao vivo, aqui comigo interagindo, dando a sua opinião, e eu vendo que as pessoas estão interessadas no que eu tenho aqui para mostrar e para conversar aqui com vocês. Fico muito feliz com isso. Eu vou aproveitar e falar também que estou assim, realmente muito feliz também com o retorno que está me dando essas lives, de contato que as pessoas fazem comigo por direct, as conversas e até amizades que estão surgindo pelas lives que a gente está fazendo. Então isso me faz ter a certeza que eu estou no caminho certo, que eu devo cada vez continuar e não parar por esse caminho da gente estar aqui falando, conversando, e as visualizações que estão tendo, né? Que quem não pode estar por algum motivo aqui no ao vivo, mas assiste depois e me manda pergunta e me manda comentário. É muito legal isso, eu adoro, agradeço imenso, realmente, de coração, que é muito bacana, adoro mesmo. Então eu venho sempre feliz, animada. Os temas que eu escolho aqui para a gente conversar são temas que eu falo que eu vejo, eu como importante, mas o que eu trago para cá não é o que eu acho. O tema é o que eu acho que é importante, que é relevante, mas eu pesquiso, eu faço meu trabalho de casa e vejo em bibliografias que são relevantes para a gente estar conversando aqui. Eu faço eu tô aqui olhando no telefone, mas tem aqui o meu computador com tudo que eu pesquisei, com tudo que eu achei legal para não esquecer nenhum ponto aqui para a gente estar conversando. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, Diogo, Helena, Amanda. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Então vamos começar falando sobre o autoconhecimento, né? A gente vai estar conversando aqui hoje sobre por que é importante estudar o autoconhecimento, porque é importante desenvolver, né, o autoconhecimento e o que tem a ver, né, o autoconhecimento com o empreendedorismo. Eu realmente descobri que é fundamental, né? Eu vou dizer aqui o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo que o objetivo é identificar padrões de pensamento e hábitos pessoais e que a partir disso permite que a pessoa consiga melhorar a sua resposta comportamental e tomadas de decisão. O autoconhecimento começa dentro da mente e se reflete no exterior, mudando positivamente a forma como a pessoa percebe o mundo e reage a diferentes situações. Veja só por que é tão importante, ou seja, quanto mais você se conhece, você reage de maneira muito melhor
a diversas situações que você vai estar preparado e com a mente assim amadurecida sobre o assunto, para você não ter medo de ter uma reação, de ter uma resposta. Você vai estar sempre bem embasado para conseguir responder a situações diversas. Existe um provérbio, eu achei interessantíssimo que eu anotei aqui, que diz que existe um provérbio africano que diz que quando não há um inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Então, realmente, isso eu achei isso um excelente resumo de autoconhecimento, que quando você se conhece, quando você realmente conhece os seus pontos fortes, seus pontos fracos, você se conhece, não há nada de fora que vai te influenciar de qualquer maneira negativa. Isso é fundamental. E eu estava vendo uma matéria na revista Exame no Brasil, que ela é de 2015. Uma matéria muito interessante, eu peguei um destaque aqui dos pontos principais para a gente estar conversando. A Exame fez uma matéria toda sobre por que o autoconhecimento é essencial antes de empreender. Você vê, né? Até uma revista desse porte também acho importante. Ela diz que o autoconhecimento é a base para construir a confiança em si mesmo. Confiança essa que é necessária para empreender. Realmente, você como empreendedor, se você não confiar no seu caminho, nas suas decisões, no que você nas suas ações, no que você está fazendo, você não vai conseguir ir para frente, não vai conseguir dar o próximo passo e o próximo junto ao que você deseja. Então, isso é fundamental. Então, se conhecer vai permitir se sentir mais confortável na tomada de decisões mais difíceis que estão para vir num caminho no início, da sua jornada empreendedora. Ela vai te ajudar a diminuir o medo do fracasso, que é inerente de qualquer início de novo empreendedorismo, Os grandes empreendedores da atualidade, você pode ver que tiveram diversos fracassos. E como eu já falei em outras lives, o empreendedor é aquela pessoa que ela é otimista e ela é insistente. Ela pode fracassar, que ela não chama como fracasso. Ela apenas descobriu uma maneira que não dá o resultado que ela desejava. Então ela vai fazer de outra forma, até encontrar o caminho correto para chegar naquele ponto que ela quer. Então esse é o principal. O empreendedor, quando tem principalmente um autoconhecimento mais elevado, ele não vê o fracasso como uma coisa ruim. É apenas lessons learned. Você aprende que aquela ação ali não te levou àquele resultado esperado e você procura um novo caminho, simplesmente. Mas se a pessoa não tem esse autoconhecimento, não tem essa preparação psicológica até, ela não consegue, ela vê não alcançou o que desejava, a pessoa simplesmente não consegue, às vezes ela bloqueia, ela não consegue dar o próximo passo, ela não consegue andar. Então, exatamente, Bruna, obrigada por você ter vindo, Bruninha. Realmente, o empreendedor, ele não desiste. E essa o que eu falo, faz parte do perfil empreendedor. Ele é persistente. Então, ele sabe das suas potencialidades e das suas fraquezas. Então, ele consegue evitar erros e também permite extrair o máximo das suas forças, porque conhece exatamente quais são suas forças e suas fraquezas. E com isso, você consegue trabalhar naquilo que você vê que é a sua fraqueza, você consegue trabalhar para aquela sua fraqueza, você consegue melhorar, que ela não seja tão fraca assim, você consiga fortalecer de alguma maneira. Ou existem casos que, se aquilo é um ponto fraco, você chama alguém que você conheça, se for para uma atividade que seja essencial para o seu empreendedorismo, você pega alguém para fazer aquilo que você não sabe fazer. E você realmente, como não é a sua atividade fim, você tem uma pessoa que vai fazer aquilo para você e você não vai precisar realmente, de repente, quebrar sua cabeça e gastar o seu tempo numa coisa que não é sua atividade fim. É importante ver isso. Os empreendedores, às vezes, ficam perdidos tentando aprender coisas que eu acho que, fazendo uma parte, aprender é sempre bom, a gente deve aprender de tudo, mas você não pode tirar tempo da sua atividade fim, deixar de fazer, falando que, porque eu tive que aprender uma coisa diferente, uma coisa que realmente ela é um suporte
forte para mim, mas não é minha atividade fim. Não pode. Não é indicado. Então, o autoconhecimento te dá essa segurança. Olha, eu realmente sei, eu sei que isso eu não faço bem, mas eu sei que conheço uma pessoa que é muito boa nisso, eu vou passar para essa pessoa, vai delegar aquela atividade. E você, o seu autoconhecimento elevado, você tem a confiança e tem a segurança em fazer e tomar essa decisão. Isso que é importante. Então, quanto mais tempo nós nos dedicamos a nos conhecer melhor, mais isso possibilitará sermos mais assertivos nas nossas escolhas. É o que eu estou explicando. Realmente a gente tem que ter a confiança de estar tomando o rumo certo, de estar fazendo a escolha correta e ter se sentir bem com a sua escolha que você faz. Exatamente, Bruna, exatamente isso que eu estou dizendo. Não pode alocar tempo numa atividade que não gera valor. Exatamente. Porque se o seu negócio por exemplo, qualquer atividade, eu sou uma doceira e faço bolos de aniversário maravilhosos. Então eu tenho que gastar meu tempo melhorando cada vez mais essa minha habilidade em fazer bolo. Se para mim, usando o exemplo da Bruna, que é a nossa contabilista maravilhosa, se eu não entendo de contabilidade e que é uma coisa dificílima, eu não posso deixar do tempo que eu tenho de fazer o meu bolo, que é onde eu vou tirar a minha renda e da onde é o meu propósito de fazer bolos bem feitos e bonitos, estudando a contabilidade, que é uma atividade dificílima, complicadíssima e que eu vou ter que despender muito tempo para aprender. Então, o que a gente faz? A gente contrata um contabilista para fazer isso para a gente. Faz uma parceria com uma contabilista para fazer. Então, e a gente tem que ter o importante que o autoconhecimento nos dá, que você se sente confortável em ter essa definição, que isso é o mais importante. Exatamente, melhoria contínua. Vou chegar nesse ponto da melhoria contínua, Diogo, exatamente, vou chegar na melhoria contínua. Realmente, que eu falo aqui, empreender é investir no autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais precisão você tiver, mais verdadeiros interesses pessoais e que você vê de fato que você gosta de fazer. Então, quanto mais, e eu falo que o autoconhecimento é uma viagem sem fim. A partir do momento que você vê, entende a importância do autoconhecimento, você não para mais. Esse processo pode te ajudar a sinalizar qual setor, por exemplo, eu uso muito isso. O autoconhecimento ajuda a você definir qual setor de atuação é mais indicado para você, para cada pessoa, de acordo com o seu perfil. Então, as pessoas, por exemplo, que desejam empreender e às vezes não sabem como começar ou até não sabem, gostaria de empreender, mas não sabem o que. A gente faz exercícios que são de autoconhecimento para definir qual a melhor área para a pessoa empreender. E é autoconhecimento que leva a essa definição. Entendeu? É impressionante. Hoje em dia, até na carreira executiva, em grandes empresas, está sendo usado muito o autoconhecimento. Porque deixar de ser funcionário também numa empresa, uma coisa importante também. Às vezes a pessoa quer empreender e ela já trabalhou anos numa empresa. Isso é outro ponto. Então, o autoconhecimento vai ajudar muito a pessoa que vai deixar de ser funcionário de uma empresa e vai virar dono do seu próprio negócio. Então, é uma nova etapa repleta de desafios. Então, e é importante destacar também nesse processo de autoconhecimento o porquê da pessoa quer empreender. O porquê não pode ser, existem vários porquês, existem vários motivos pessoais, financeiros, necessidades, mas é importante você ter o seu propósito. E o propósito não pode ser simplesmente, é porque eu quero empreender, porque eu quero ganhar dinheiro, eu acho que vou ganhar mais dinheiro, é porque eu quero fazer o meu próprio horário, vou trabalhar menos. Isso é ilusão, porque quando você empreende, você trabalha muito mais. Porque quando você é funcionário de uma empresa, você vai trabalhar aquelas horas, acabou, saiu de lá,
e acabou o assunto, você não vai pensar mais sobre a empresa. E quando você empreende, você pensa naquilo o tempo inteiro. Você está o tempo todo e não tem horário de trabalho, é a hora que precisa e é o tempo que precisa para você fazer a sua empresa andar. Exatamente, Amanda. O autoconhecimento é o benefício próprio e coletivo, porque além de se conhecer, você entende mais o outro. Sem dúvida, é fundamental. Aí, entre tantos desafios, né, o empreendedor não é responsável, é isso que tem que entender. O empreendedor, quando você passa a empreender, você é responsável por todas as áreas da sua empresa. Quando você trabalha numa empresa, você é funcionário, você é o responsável por alguma área, alguma atividade. Às vezes uma parte de uma atividade de uma empresa, muitas vezes quando é uma empresa grande. Agora, quando você empreende, você é responsável pelo todo, por todo o planejamento e você que define todas as ações e como será feita a gestão e operacionalização da sua empresa. Então, é uma coisa muito maior e que o autoconhecimento vai te dar toda essa base e toda a segurança que você precisa ter para você avançar. Então, o autoconhecimento é uma fonte, aqui, Diogo, que eu falei que ia falar mais tarde, que o autoconhecimento é uma fonte de melhoria contínua. É uma melhoria, eu falo que é uma melhoria contínua pessoal. Você, assim, como o próprio nome diz, faz com que as pessoas se conheçam, se entendam e a partir disso tenham a consciência sobre o que se passa em sua mente, como isso afeta a sua vida. E é aí que vemos a importância do autoconhecimento. Tendo ciência de seus hábitos e pensamentos, é possível identificá-los como bons ou ruins e melhorar para que eles sejam mais ou menos frequentes. Uma pessoa com mais entendimento sobre o seu interior poderá usar isso para se desenvolver e evoluir, seja na vida amorosa, pessoal ou profissional. Eu digo, para mim, o autoconhecimento, depois quando eu entrei nessa caminho, eu digo que é um caminho sem volta do autoconhecimento, é uma aprendizagem contínua. Eu tô todo dia, é aquela história que a gente tenta sempre fazer melhor. E você, como é que você tenta fazer melhor? Você, às vezes, você teve alguma situação nova e você não gostou da reação, como você reagiu, então você para, você pensa e você sabe, analisa, vê como você poderia ter reagido melhor àquela situação. E isso tudo é autoconhecimento. Então você já se prepara para quando aquela situação aparecer de novo na sua vida, você já vai agir de maneira diferente, de uma maneira que você considere melhor, uma resposta melhor para aquela situação. Então, o que eu falo, autoconhecimento faz parte, quando entra na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia para sempre, porque a gente sempre querendo melhorar em tudo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja a gente com a gente mesmo, não só com a nossa família, com os nossos amigos. A gente está sempre querendo ser uma pessoa melhor e isso eu acho incrível. Realmente, para mim, é incrível. E do que eu levantei aqui mais, o autoconhecimento faz com que o ser humano tenha uma vida muito mais saudável, exatamente por isso. E equilibrada, porque a gente está sempre tentando melhorar. Isso torna com que você seja mais bem-sucedido, principalmente no aspecto profissional. Então, é uma jornada, né? Eu digo que o autoconhecimento, como eu falei lá atrás, o autoconhecimento é uma jornada que você começa, é um caminho para identificar o seu propósito de vida. O propósito pode ser pessoal ou como empreendedor, como a gente está falando aqui, voltado para o empreendedorismo. Você consegue, pelo autoconhecimento, descobrir o seu propósito, descobrir qual o seu real potencial, detectar seus pontos fortes e fracos, como eu já falei, e a gente dali define o que vale a pena ser desenvolvido, o que não vale, o que vale eu delegar, o que vale, como eu vou para frente. Você traça o seu modelo de negócio a partir dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é fundamental. Então, alguns itens que a gente tem que analisar. Eu levantei alguns itens aqui que eu achei muito interessantes, que a gente tem que analisar em termos de autoconhecimento. Que é aqui o propósito aqui da nossa live é a gente dar uma pincelada do que é importante com
com relação ao assunto, e daí a gente pode desenvolver mais em outras oportunidades e cria até curiosidade para você poder procurar um pouquinho. De repente, a primeira vez que você está escutando sobre autoconhecimento, de repente você é como eu, antes, lá 20 anos atrás, que eu achava que autoconhecimento era desnecessário, que era uma besteira, e que hoje eu acho importante. Isso eu acho, mas para eu hoje achar importante, um dia lá atrás eu escutei alguém falando pela primeira vez que era importante e aquilo deu um clique aqui em mim e eu comecei a pesquisar. Foi exatamente assim, eu comecei a pesquisar um pouco mais, ver o que é isso aí que as pessoas tanto falam de autoconhecimento, pesquisar. Hoje em dia na internet tem tantas maneiras fáceis da gente pesquisar, né? E comecei a ver que realmente era interessante essa questão do autoconhecimento. Então, os itens que eu acho interessantes para a gente passar aqui para vocês. A gente tem que analisar o que a gente tem de melhor, né? Porque todo mundo tem qualidades, tem habilidades, tem coisas boas que você pode trabalhar. Então, a gente não tem que se pegar só no que a gente considera ruim. Então, a gente tem que levantar primeiro, o que eu tenho de melhor? O que me faz feliz? Isso, para mim, é muito usado para definir quando a pessoa quer empreender, não sabe em qual área. Então, o que te faz feliz? Tem que começar por aí. E você tem que saber o que te faz feliz. Às vezes a pessoa não sabe. Precisa utilizar de algumas ferramentas que existem através do coaching, que você consegue ir lá e tirar da pessoa isso. O que te faz feliz? Eu estou maximizando meus talentos e trabalhando meus pontos fracos? Essa é outra análise que a gente tem que fazer. Qual a minha essência e onde me sinto melhor? Então isso é importante, você tem que pensar sobre seus valores pessoais, seu propósito de vida. Eu estou no caminho certo? Esse realmente é o caminho que eu quero ir? Eu tenho clareza das lacunas em relação ao meu trabalho? A gente tem que ter a clareza, porque todos temos ponto forte, ponto fraco, como eu já falei, e as nossas lacunas têm que ser trabalhadas. A gente tem que ter essa visão e tem que ter essa clareza. Eu não sou boa fazendo isso, então que ação eu vou tomar? Tem que ser assim. Aonde eu quero chegar? Você também tem que ter clareza. Como é que você vai traçar um planejamento de qualquer coisa se você não sabe você vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Você tem um caminho, você tem que traçar um planejamento para você fazer esse caminho. Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você faz um planejamento? Aí é aquele esquema, né? Você deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Aí seja o que Deus quiser. Vai vendo o que acontece. Aí não tem planejamento, entendeu? A gente precisa saber onde quer chegar. É importante, é fundamental. Isso não quer dizer que esse ponto onde você quer chegar seja absolutamente fixo e você não possa mudar. Você pode mudar ao longo do tempo, ao longo do caminho que você está traçando, você pode mudar. Mas para ver qualquer planejamento, você tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Senão não existe planejamento nenhum. E qual a sua visão do futuro? O que você deseja? Como você se vê daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Esse ano mudou tudo. 2020 vai entrar para o ano da história que tudo mudou. Os conceitos mudaram, os relacionamentos mudaram, como a gente vai na rua passear e ali almoçar, e ali no shopping comprar uma coisa que você precisa. Tudo mudou, você tem que usar máscara, você tem que usar álcool gel, você tem que se higienizar antes de entrar na loja. Você vai no restaurante, tem que entrar com máscara, você pode tirar na hora que se senta, as mesas estão mais afastadas. Todos os procedimentos mudaram esse ano, tudo mudou. Então, tem pessoas se enlouquecendo com tudo isso. Agora, quem já trabalha essa questão do autoconhecimento, eu acho que está passando muito melhor por esse ano. Pode acreditar em mim. E uma coisa que eu quis botar aqui, que eu acho que é fundamental também, é a questão no autoconhecimento. E para você ser empreendedor, você tem que estar aberto aos feedbacks. É fundamental. Muitas vezes as pessoas não reagem bem a um feedback negativo, mas você tem que entender o feedback. Você tem que fazer uma análise, tem que pensar e é uma oportunidade de você usar essas informações de feedback para a sua melhoria contínua.
é fundamental. Então, o conselho que eu posso deixar aqui nesse final da nossa live não tenha medo de pedir feedback. Mesmo que o feedback seja muito, muito ruim, mas usa isso para você melhorar. Tem que ter um feedback. Você não vê tudo que a gente faz depois tem aquelas pesquisas de avaliação de satisfação do cliente. Hoje em dia, com as compras online, a gente recebe aqueles retornos, às vezes uns questionários pequenininhos para a gente preencher, mas é fundamental, é o feedback daquela empresa para saber se o processo deles de venda e o produto estão acontecendo, primeiro se a venda correu como deveria ser, se o produto recebido realmente era aquilo que você queria, se você agradou, se te agradou, se não te agradou, se você gostou, se você não gostou. Então, o feedback é fundamental para a sua melhoria contínua. Exatamente, Amanda, mesmo de forma consciente, todos tivemos um pouco de clareza no nosso autoconhecimento nessa quarentena. Eu acho que realmente essa quarentena serviu para isso. Quem ainda não tinha essa noção de autoconhecimento, mas todos fomos obrigados a mergulhar no autoconhecimento. Ficando em casa, vendo, se conhecendo melhor, vendo o que você gosta realmente de fazer, como você passou seu tempo dentro de casa. Eu acho que teve seu ponto positivo, você pôde ficar mais com a sua família, às vezes a pessoa trabalha muito fora, não está com seus filhos, teve tempo de poder ficar mais tempo com seus filhos, conhecer um pouco mais seus filhos, seus familiares. Eu acho que esse é um ponto positivo. Então, eu acho que a gente conseguiu deixar aqui um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento. Espero que a ideia aqui dessa live é gerar a curiosidade no assunto, né? Porque a gente passa assim muito rapidinho. O meu objetivo é sempre não passar muito de 30 minutos, a gente já vai fazer 30 minutos, tá ficando o tempo bem certinho, para não ficar muito massacrante, não ficar chato, mas não ficar tanto tempo me ouvindo assim. Mas eu acho que a ideia aqui é essa, é jogar aqui o assunto, levantar os pontos importantes e gerar a curiosidade com relação a esse assunto. Então, obrigada a quem esteve aqui, contribuiu, comentou. Se tiver dúvida, quem assistir depois, não assistir no ao vivo, quiser me mandar mensagem no direct, pode me mandar, eu respondo a todo mundo. Agradeço a quem está aqui e continue interagindo assim como tem sido. A cada semana a interação tem sido maior, como eu falei lá no início. Cada semana tem sido maior e melhor. E a procura por informações e os comentários têm sido fantásticos. Até as enquetes que eu coloco nos meus stories eu percebo que tem muito mais gente respondendo, muito mais gente ali participando, e eu tô achando isso realmente muito, muito legal. Agradeço a todo mundo e semana que vem espero todo mundo aqui de novo nas nossas lives de quinta-feira às 7 horas da noite aqui de Portugal, tá bom? Agradeço a todo mundo, até a próxima, um bom resto de semana para todo mundo, bom final de semana, tchau, tchau!